Meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar participando desta noite, este culto de missões, aqui nesta belíssima igreja. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia. E também quero louvar o nome do Senhor pela vida do pastor Eduardo Leandro, é o nosso secretário de missões aqui em todo o estado da Paraíba. Que Deus abençoe nosso pastor poderosamente, bem como toda a sua família. Agradeço a ele por nos permitir estar assumindo esta tribuna nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida dos companheiros que estão aqui na minha retaguarda. Que Deus abençoe a todos, que Deus faça prosperar o vosso ministério. Quero também louvar o nome do Senhor pela vida da minha esposa, que nos acompanha nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, também trago saudação de paz do meu pastor David Ribeiro, ali da congregação do Rangel, onde nós congregamos. Amém, meus irmãos? Por gentileza, segundo livro dos reis de Israel. Capítulo 5, versículo de número 2, 3 e 4. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. Meus queridos, Igreja do Senhor Jesus, reunida aqui nesta noite, participando deste culto de louvor e adoração a Deus, culto de missões. Nós estamos diante de um texto sagrado que acredito que muitos dos irmãos que estão aqui presentes certamente já ouviram alguém ministrar uma palavra dentro desse texto ou neste capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. O versículo 1 vai nos dizer que naquela época existia ali na Síria um capitão que servia ali ao exército da Síria. Ele era um homem bastante notável diante do seu senhor. Ele recebia diversas honras. Era um homem de conceito. Era um homem que, através dele, o Senhor dava livramento aos sírios. Tem uma coisa que me chama a atenção, que mesmo diante de todas essas honrarias, um homem que tinha um conceito elevado,
Mas diz a Bíblia Sagrada que ele era leproso. E nós sabemos que este homem era o capitão Naamã. Naamã, ele tinha todos esses conceitos, atributos que o rei o considerava muito, mas ele tinha um porém, ele era leproso. E diz a Bíblia Sagrada que em um certo período, alguns assírios vão até a terra de Israel e levam uma menina pequena para habitar dentro da casa de Naamã, servindo a sua esposa. Esta menina, ela estava em Israel e foi levada cativa. Ela estava vivendo como uma escrava dentro da casa de Naamã, servindo a sua esposa. Agora perceba uma coisa comigo. Esta menina, ela foi levada para ser escrava. E quando ela passa a estar longe da sua terra, longe do lugar onde ela cresceu, ou melhor dizendo, nasceu, ela passa agora também ficar longe do seu pai e da sua mãe. Esta menina, ela poderia ser ou ter ficado deprimida. Esta menina, ela poderia ter ficado com raiva. Esta menina, ela poderia ter ficado angustiada. Ora, tinha saído do meio do ciclo familiar e agora estava habitando em uma terra estranha, longe de casa, longe dos seus pais, longe dos seus amiguinhos, e estava passando a servir a esposa do homem que liderava o exército ou grupo de pessoas, de homens, que o levava para estar habitando em uma terra estranha. Se fosse eu, quando eu ficasse sabendo do que estava acontecendo com o líder daquela família, eu ficaria com raiva. Se fosse eu que ficasse sabendo que aquele homem estava leproso, eu não falaria nada. Ora, eu estava ali sendo um escravo, mas esta menina foi diferente. Mesmo estando longe de casa, mesmo estando vivendo como uma escrava, diz a Bíblia Sagrada que ela ficou sabendo, não sei como, ela ficou sabendo que o seu Senhor, ele estava leproso. E ela vai dizer: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Quando eu olho para a ação desta menina, eu vejo que esta menina, ela era uma menina que tinha o coração, que tinha uma chama acesa dentro de si. Ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a situação que ela estava vivendo. Ela apenas entendeu que ela tinha que passar uma mensagem para aquele capitão leproso, e ela entendeu que aquele momento era o momento que ela tinha de ser usada por Deus para abençoar a vida daquele capitão que estava leproso. Ei, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: não importa o lugar em que você esteja, não importa o momento que você esteja vivenciando, entenda uma coisa: Deus, ele quer se utilizar da sua boca. Deus, ele quer se
utilizar da sua vida, você tem que abrir a sua boca, ou no lugar que você esteja, porque Deus, Ele quer se utilizar de você. O lugar pode até ser um lugar estranho, mas é nesse lugar estranho que Deus quer se utilizar da sua vida, para que você venha falar da grandeza do Deus vivo, do que Ele pode fazer, do que Ele é e do que Ele há de fazer na vida daqueles que passam a depender deles. Eu quero dizer uma coisa a você, nesta noite, nós estamos diante de um culto de missões, e o culto de missões, eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é colocar uma chama acesa, missionária, em seu coração, e nesta noite não é diferente. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: não deixe a chama missionária se apagar dentro do seu coração. Acredite, o Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te escolheu, porque você tem um chamado. Eu quero que você entenda isto. Eu quero que você preste atenção nisto. Você foi chamado, chamada para uma obra específica. A obra missionária, ela conta com você. Já foi falado por intermédio do nosso pastor. É orando, contribuindo e indo. O que não pode é atrapalhar. E eu tenho certeza que aqui tem missionários com a chama missionária acesa em seu coração. Nós temos que entender uma coisa, que dentro de um coração missionário não pode ter espaço para a ira, não pode ter espaço para a angústia. Tira isto do teu coração, bate a poeira dos teus pés. O Senhor, Ele tem urgência na tua vida. Coloca para fora aquilo que Deus tem dentro de você de muito valor. Deus, Ele conta com você. Acredite nisto. A tua vinda até aqui nesta noite não foi em vão de maneira nenhuma. O culto de missões tem uma finalidade, e a finalidade é comover a igreja, ou até mesmo, melhor dizendo, conscientizar a igreja, para que a igreja possa entender que missões é uma ordem suprema do nosso Deus eterno. Quem acredita nisto? Quem acredita nisto? Se você acredita nisto, abra a tua boca santa e dá um brado de glória para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando eu vejo a situação dessa menina, eu passo a entender que ela ficou com o desejo de ajudar e ser usada por Deus dentro da casa daquele leproso. Alguém foi até ele e disse: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. Quando o capitão, ele vai ouvir esta boa notícia, porque missionário é aquele que leva boas notícias, notícia de salvação, notícia de cura, notícia de milagre e libertação. E aqui este capitão,
um homem conceituado, bastante honras diante da sociedade, mas era leproso. Eu acredito que ele tinha uma vontade muito, muito grande de ter a sua pele limpa como a pele de uma criança. Eu tenho certeza absoluta que ele tinha o desejo de receber a restauração. E quando ele ouve esta notícia, que esta menina tinha passado, eu acredito que ele ficou muito alegre, porque é assim nos nossos dias atuais. Quando nós encontramos as pessoas que precisam e necessitam de algo da parte de Deus e passam a reconhecer que somente Deus tem condição de reverter o quadro que ela está passando naquele momento, esta pessoa ela vai ficar muito feliz, esta pessoa ela vai ficar alegre, e esta pessoa ela não vai contar história, ela vai em busca da sua bênção. E com este capitão não foi diferente. Quando ele ouviu que lá na terra de Israel existia um homem que poderia curá-lo, que poderia restaurar a sua lepra, certamente ele ficou muito feliz. E ele foi até o rei e pediu autorização para ir até ao rei de Israel e consequentemente ir ao encontro do profeta, ir ao encontro do homem que esta menina tinha acabado de falar. Diz a Bíblia Sagrada que ele recebe autorização para ir até a terra de Israel. Quando ele chega lá, que o rei de Israel vai abrir a carta e vai começar a ler, diz o texto sagrado, que aquele rei, ele vai ficar sem entender, porque estava ali diante dele um homem leproso, e aquele rei não estava entendendo o trabalhar de Deus. É necessário que quando nós venhamos nos deparar com alguém que esteja precisando de algo espiritual, ou até mesmo de uma cura, nós temos que entender o trabalhar de Deus na vida desta pessoa. E este rei, quando ele leu aquela carta, ele olhou e disse: porventura sou eu algum Deus para dar vida, ou até mesmo para matar? Quanto mais vinha a mim este leproso, como é que eu vou curar ele desta lepra? Ele só pode estar de brincadeira comigo. Estão procurando ocasião contra mim. Aí o que acontece? A notícia percorre aquela cidade e chega aos ouvidos do profeta Eliseu. Quando Eliseu ficar sabendo, Eliseu vai mandar dizer ao rei que aquele capitão Naamã viesse ter com ele, porque assim ele poderia saber que tinha profeta em Israel. E eu quero dizer uma coisa para você: tem profeta aqui no Valentina, tem profeta em João Pessoa, tem profeta no estado da Paraíba, e por que não dizer, temos bastantes profetas em nossa nação brasileira, bem como temos também profetas fazendo missões transcultural, bem como no Senegal. Deus, ele usa missionários com um dom de profecias. Quando Deus quer usar, meu filho, ele não mede distância. Ele usa o branco e usa o preto. Ele usa o rico, usa o pobre. Ele usa o pequeno e usa também o grande, porque Ele é Deus. E nesta noite eu tenho uma boa notícia para você. Começa a entender o mistério de Deus na tua vida, que você vai ver Deus começar. Você vai
vai começar a ver Deus, Ele te usando nesta terra. Ele ainda usa. Manda ele vir aqui, porque ele vai ver que tem profeta em Israel. E o rei, quando estava diante dele, ele vai rasgar as suas vestes. Eliseu, quando fica sabendo, eu acredito que Eliseu, ele vai ficar bem mansinho. Manda ele vir aqui, que ele vai ver. E o capitão, ele fica sabendo que o profeta pediu para ele ir até a sua casa. Ele arruma os carros, os cavaleiros, a equipe que estava com ele, os soldados, e vão até a casa de Eliseu. A Bíblia não diz, eu apenas vou conjecturar. Quem sabe que quando ele chegou em frente da casa de Eliseu, ele não ficou batendo palma. Eliseu, não ficou batendo no portão. Eliseu, por favor, vem aqui me atender. Eliseu, eu preciso falar com você. Eliseu fica sabendo que aquele capitão estava na porta da sua casa e manda apenas um dos seus servidores ir até ele e dizer para ele ir até ao Jordão, mergulhar lá 7 vezes, ou 7 vezes, para ele ir até o Jordão e mergulhar ali. Aquele capitão, quando vai ficar sabendo que Eliseu mandou ele ir até o Jordão, ele vai ficar indignado, ele vai ficar revoltado, e ele vai dizer: por acaso não é Abana e Farpá rios melhores do que todas as águas daqui de Israel, para que eu possa me banhar lá e eu ficar limpo desta lepra? Ou ele pensou que Eliseu ia até ele, impor as mãos lá, fazer uma oração e ele fica limpo novamente. Mas isto não aconteceu. Ele ficou irado, ele ficou com raiva. Aí o que me chama a atenção, meus irmãos, é que mesmo este capitão, precisando ser purificado, precisando de uma restauração, ele deixou a soberba entrar dentro do seu coração. Ele deixou o orgulho entrar dentro do seu coração. Aí agora eu me lembro da menina. A menina, como escrava dentro da casa dele, não deixou a soberba entrar dentro do seu coração, não deixou a ira entrar dentro do seu coração, não deixou o orgulho entrar dentro do seu coração. Por quê? Porque aquela menina, habitava nela o Espírito do Deus vivo, habitava nela uma chama missionária. E eu repito, aqueles que têm uma chama missionária, não deixa o coração se encher de rancor, não deixa o coração se encher de raiva. Aquele que tem a chama missionária ardendo em seu coração, ele apenas obedece, ele apenas obedece. Se você tem essa chama acesa e ardendo em seu coração, você não vai questionar nada, você apenas vai obedecer. Choredecai, choremeitou, decai a sébria, decai, radaia sodecai a sé, choremitou, decai a subriande revácia, choredecai a sobrecande revácia. Quem recebe o chamado de Deus não questiona. Quem recebe um chamado de Deus, ele apenas obedece. Então, por que você tanto questiona? Chodecaia sébria. Então, por que você não quer obedecer?
O chamado de Deus não é para haver questionamentos na vida daquele que tem um chamado. É para apenas obedecer. Obedeça. Obedeça. É você obedecendo e o milagre acontecendo. É você obedecendo e Deus trabalhando. É você obedecendo e curas sendo liberadas, melhor dizendo. É você obedecendo e o céu se movimentando ao teu favor. Obedece, 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 que você vai ver os céus se movimentando em teu favor. Quem acredita que aquele que obedece, Deus honra na terra. Shodecai. Você ainda não entendeu que o segredo está na obediência. Missões se faz através das nossas obediências. Existe uma ordem e nós temos que obedecer esta ordem. Deus conta com você. Deus conta com você. É chegado o momento. É chegado a hora. Não é tempo de estar pensando duas vezes. Existem muitos leprosos lá fora que precisam de uma palavra sua. Chá, Dacai, Mantré, Decai a Sébria. E Deus, Ele tem uma ordem para nós. Recua não, meu filho. Você não está vivendo como escravo nem escrava. A menina estava, mas ela se deixou ser usada por Deus. Ela foi boca de Deus em terra estranha. Em terra estranha. Shadakai Sé. Deus, Ele quer fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, e você não consegue imaginar o tamanho da obra que Deus tem para fazer na sua vida. Da caia, sebre, anerraça. Ora, temos que obedecer. Vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. O leproso Naamã, orgulhoso, questionou. Mas a Bíblia fala de outro leproso, humilde. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 8. Lá vai Jesus descendo do monte. E quem está esperando Jesus? Um leproso. Aquele leproso toma uma atitude que me deixou impressionado. Ele precisando da cura, primeira coisa que ele fez foi adorar. Foi onde Jesus estava e o adorou. Em seguida ele disse: Senhor, se quiseres, tu pode me purificar. O Naamã, ele questionou. O de Mateus 8 adorou. Olha a diferença. Um questiona, outro adora. Quem tem chamado de Deus, obedece e adora. Quem tem chamado de Deus, nem questiona e nem fica soberbo. Quem tem chamado, obedece e adora. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus respondeu a ele e disse: quero ser limpo.
Você está entendendo? Não precisou muita coisa não. Jesus disse: só quero ser limpo. E nesta noite Ele quer mudar a tua história. Nesta noite Ele quer te apresentar um novo tempo. Nesta noite Ele quer fazer algo novo em sua vida. E isto pode se estender perante toda a tua casa. Quando tu entenderes que primeiro tu tem que obedecer. Obedeça e você vai ver. Naamã, foi necessário aqueles que o acompanhavam, os seus servos, convencer ele e até o Jordão. Naamã vai para o Jordão. É um pensamento meu. Eu acredito que até o 6º mergulho, Naamã desceu com arrogância, com a prepotência e o orgulho ainda dominando o seu coração. Mas parece que cada vez que ele descia e subia, a lepra estava lá. Mas a ordem do profeta foi 7 mergulhos. É um pensamento meu. Quem sabe que no 7º mergulho, Naamã, antes de mergulhar, não disse consigo mesmo: eu preciso tanto desta purificação. Por precisar, eu deixo o orgulho de lado, eu deixo também a prepotência e a soberba. Senhor, eu confesso que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Restaura esta lepra, limpa-me. Naamã vai descer, e quando ele sobe com a sua pele limpinha, como uma pele de uma criança. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Isto é o que acontece quando o homem desce, quando o homem entende que o melhor é obedecer. E eu encerro dizendo para você: Naamã só chegou até o profeta porque dentro da sua casa tinha uma menina missionária, uma menina que apresentou a ele o caminho da restauração. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Agora, para isto, eu também quero acrescentar nesta noite: você não pode olhar para as circunstâncias. Só basta você ser boca de Deus. Só basta você reconhecer o que Deus tem para fazer na sua vida, e você vai começar a enxergar uma movimentação no campo espiritual da parte de Deus na sua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Deus, Ele quer te usar nesses últimos dias, rapaz. Levante-se.
Erga a tua cabeça. Coloca a tua capa. Põe o teu cinto. E coloca as tuas sandálias. Porque o tempo não é o tempo de parar. O tempo é o tempo de avançar. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Jesus aqui na terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai dizer que Ele vem. E nós estamos o aguardando. Mas temos que aguardá-los. Ou melhor dizendo, aguardá-lo. Trabalhando na sua seara. Trabalhando na sua seara. Deixa eu ver quem tem desejo de trabalhar na seara do Senhor. Se você tiver desejo de trabalhar na seara do Senhor, levanta a tua mão, por gentileza. Jesus, Ele conta com você. Você que tem desejo de trabalhar na seara do Mestre, nesta noite está descendo graça para esta casa, está descendo poder para esta casa, e você vai sair nesta noite diferente. Receba ousadia, receba graça, receba poder, receba unção, porque o Senhor, Ele vai se utilizar de você muito aqui na terra, enquanto nós estamos aguardando a sua vinda. Nós temos que aguardar, trabalhando na seara do Senhor, cantando o hino da harpa cristã 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando. Quero eu cantar e orar. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Mais uma vez. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. a segunda estrofe. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, Nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. a igreja trabalhar e choredecaia sobre camerrebácia, choredecaia sábia. Na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. terceira estrofe. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na Tem lugar! do
Glória a Jesus. Boa foi esta palavra. Quem quiser trabalhar, tem espaço. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor Eduardo Leandro pela confiança a mim confiado. Agradeço também ao Departamento de Missões e a toda a igreja. Deus os abençoe. O pastor Eduardo Leandro com a oportunidade. Às vezes, algumas pessoas, ouvindo a pregação, já estou terminando, irmãos, mais alguns poucos minutinhos. Às vezes, algumas pessoas, a vida é tão dura, tão difícil. Quem dizer que a vida é fácil, é porque ainda não começou a viver.